pessoal, e aqui estamos para uma aula do briefing de crises de julho de 2026 sobre a Venezuela. Aqui daremos, em pequenos pontos, algumas questões extremamente relevantes sobre esta situação, que é importante pensarmos nós, gestores de gestão e gerenciamento de crises e resposta à emergência, em especial a Global Intel, que atua no Brasil e no mundo de forma internacional. Quando falamos da crise da Venezuela, estamos falando de 3 crises em um só país. Uma crise de política, uma crise de colapso humanitário estrutural e um terremoto histórico. Conforme dados da Acnur, 4.500 vidas perdidas no terremoto de junho de 2026 e mais de 7,6 milhões de venezuelanos já deslocados no mundo todo. E diante disso, o que isso implica para todos nós? Todos nós sabemos do processo, das diversas consequências de situações que perpassam para o mundo inteiro, por isso a importância de entendermos e conhecermos a geopolítica e estarmos em dia com isso. Por isso trazemos essa aula para vocês. Diante disso, a gente fala de um panorama de uma convergência de crises sem precedentes. Pela primeira vez, uma transição de poder por uma intervenção externa, uma emergência humanitária e estrutural e um desastre natural de magnitude histórica coincidem no mesmo território, no mesmo semestre. Começamos janeiro de 2026, logo na virada do ano, ali em 3 de janeiro, com a captura de Maduro e transição sob tutela dos Estados Unidos. Temos algo muito importante aqui para frisar, um vácuo institucional. Fora isso, uma grande crise humanitária de 7,9 milhões já em necessidade de ajuda antes do desastre e serviços essenciais colapsados, conforme o Conselho da União Europeia. Então, prestem muita atenção nisso. Serviços essenciais colapsados. E, por último, nós temos um desastre natural, entre aspas, um doblete sísmico de magnitude 7,2 e 7,5 em 24 de junho de 2026. Mais de 4.500 mortos e dezenas de desaparecidos. Dezenas de milhares de desaparecidos, conforme as fontes. Diante disso, nós temos uma ruptura de poder e um vácuo institucional. Numa situação humanitária, de crise humanitária, que já não é algo simples para quem já atuou como nós, termos um vácuo institucional se torna mais delicado ainda. Quem, de fato, coordena e gerencia aquele episódio, aquela crise, aquela situação que, muito para além de um desastre, é uma catástrofe. Então, nós temos uma linha do tempo bem complexa ali, chegando em 100 dias de incerteza. Estrutura de poder segue ligada ao mesmo grupo político, presos políticos seguem um tema extremamente sensível. Não vamos adentrar aqui a questão política desse tema, mas ela é algo que chama atenção pelo momento e pelo período da temporalidade, como dissemos anteriormente. Nessa sequência, uma emergência que já existia antes do desastre. Então, segundo a ONU e a União Europeia, a Venezuela já enfrentava uma das maiores crises humanitárias do mundo antes do terremoto de junho, sem reserva de capacidade para absorver o novo choque. Prestem muita atenção nessa frase. Sem reserva de capacidade para absorver o novo choque. Até que ponto temos consciência disso dentro dos nossos planos de emergências e planos de contingência? Diante disso, precisamos pensar no que traz o Conselho da União Europeia. A assistência humanitária precisa ser urgentemente ampliada para complementar os esforços do governo e garantir que as comunidades continuem a acolher refugiados e imigrantes. Olha o impacto disso para todos os outros países do mundo. E diante disso, nós temos 7,9 milhões de pessoas em necessidade humanitária, ou seja, 27,7% da população, 56% da população venezuelana vive em pobreza extrema, 62% sem acesso regular à água potável e 270% de inflação anual registrada em 2025, conforme fontes do Conselho da União Europeia. Então, não podemos olhar uma crise só de um fato isolado, mas todo o contexto dessa crise. Seguindo mais, no terremoto de 24 de junho de 2026, nós temos o mais forte na Venezuela desde 1900. Então, pensando nisso, nós falamos de uma magnitude do doblete sísmico, mortos confirmados, feridos registrados e dos edifícios colapsados.
Então, nós estamos falando, né, de 500 mil, né, pessoas aproximadamente precisarão de abrigo, segundo a estimativa da ONU. Dezenas de milhares seguem desaparecidas semanas após o desastre. Um desafio clássico de gestão de informação em crises em larga escala. Prestem atenção também nisso. Um desafio clássico que ocorre em quase todos os episódios, principalmente os que nós já atuamos. Um desafio clássico de gestão de informação em crises em larga escala. O grande problema que temos da informação, e aqui segundo, né, dados também registrados aqui de 2026. E, continuando isso, numa resposta emergencial, diante da situação, nós temos uma coordenação internacional sobre uma pressão. Porque lá atrás falamos da pressão política. A resposta ao terremoto precisou ser montada sobre uma governança em transição. Olha a gravidade e a delicadeza dessa situação. E uma rede humanitária já sobrecarregada. Um caso, né, de escalonamento em coordenação com multi-atores. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de 21 equipes médicas mobilizadas por 15 países, 24 milhões, apelo lançado pela OPAS, né, para sustentar a resposta em saúde nos meses seguintes ao desastre, governança fragmentada. Quem coordena a resposta quando o Estado está sobre uma transição política e uma tutela externa? Capacidade zerada, um país sem reservas de saúde, água e energia absorve um terremoto de magnitude histórica. Compreendem nesse diagrama a complexidade do que nós estamos falando? Que é muito para além de falar de um episódio ocorrido agora, que, claro, tem uma magnitude imensa, mas que vem crises em cima de crises e que se agrava a situação, né? Quando falamos de quem coordena a resposta, é algo para nos perguntarmos e para nos questionarmos o tempo todo. E diante disso, né, a gente tem a maior crise de deslocamento da região. Então, novamente, né, o terremoto tende a intensificar mais esse fluxo, e nós já temos, né, milhares de venezuelanos espalhados pela Colômbia, pelo Peru, pelos Estados Unidos, pelo Equador, pelo Chile e pelo Brasil. Então, nós estamos falando de cada vez mais que é importante pensarmos, né, o que isto nos implica no fluxo migratório pré-existente, já pressionava sistemas de acolhimento na região. Deportações seguem curso em paralelo. Então, estamos falando de algo que não é só na Venezuela, que não pertence só à Venezuela, mas que pertence a um cenário de crise que extrapola o ambiente da Venezuela, principalmente quando estamos falando de um fluxo migratório e de sistemas de acolhimento em outros países. Já sabemos de outros cenários que, principalmente o Brasil, né, teve atuação. Então, diante disso, né, convidamos vocês, nossos telespectadores, a pensar numa leitura estratégica. Pontos-chave para a gestão de crises, já que estamos falando, né, do nosso briefing de crises. Convergências de crises política, humanitária e natural simultâneas. Até que ponto paramos para refletir sobre isso em uma determinada crise? A crise não é ela somente o que os nossos olhos veem. Precisamos ampliar o nosso olhar. Governança fragmentada dificulta a coordenação da resposta. O que tanto falamos aqui, né, do Sistema de Comando em Operações SCO, ICS, Incident Command Systems. 3. Capacidade de resposta pré-existente já esgotada antes do choque. 4. Coordenação internacional de multiatores sobre tensão diplomática. E 5. Deslocamento em cascata pressiona países vizinhos. E por último, nós temos uma gestão de formação crítica com números incertos semanas depois. Imagina os gatilhos traumáticos. Imagina todos os problemas oriundos disso e todos os problemas relacionados às comunidades impactadas e às outras comunidades indiretamente impactadas que receberão, né, os nossos amigos, né, e todos aqueles que estão passando por isso e sofrendo e que precisam se deslocar do seu país de origem. Né? Quando a gente fala de deslocamentos, a gente está falando de um fluxo migratório e de acolhimentos, né, abrigos, acolhimentos que são delicados do seu ponto de vista de uma coordenação e de uma gestão. Então, uma crise, né, ela é muito mais complexa do que se pode se imaginar. Diante disso, terminamos essa nossa aula de agora e deixamos aqui um espaço virtual, caso queiram fazer perguntas,
né? E discutir mais esse tema conosco. Nos chamem, coloquem lá, nos acionem pelos canais que nós temos, que estamos inteiramente à disposição. É esse o nosso papel na Global Intel, né? Consultorias e treinamentos para a vida real. E por isso sempre estamos aqui. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes, no Instagram, no LinkedIn e pelo canal do YouTube Global Intel Brasil, que você terá muitas novidades. Até a próxima!